temos aprendido a objetividade que a palavra de Deus tem, a centralidade que a palavra de Deus tem, e o quão importante isso é. É muito comum também, mesmo as pessoas que têm ouvido que as Escrituras é extremamente relevante e fundamental para a vida cristã de maneira geral, eu tenho visto muito comum as pessoas compreenderem isso de uma forma mais intelectual. É como se as Escrituras para estas pessoas fosse um conjunto de coisas que elas querem descobrir para ampliar o conhecimento técnico da Bíblia. O sistema religioso cria uma ferramenta para isso, que é a teologia. A teologia se torna basicamente um conhecimento técnico, um estudo técnico, e não necessariamente espiritual. Eu posso dizer que na sua grande maioria não é de formação espiritual, mas de formação intelectual. E eu poderia dizer assim que, olha, por muito ler a Bíblia, as pessoas podem se tornar espirituais, mas não é assim. A pessoa pode se identificar não espiritual, não lendo a Bíblia, mas ela também não se torna espiritual por ler a Bíblia. Sabe por quê? A gente às vezes talvez cria a ideia de que a leitura bíblica ela vai nos tornar mais espiritual. Eu já me deparei com pessoas dizendo assim: eu já li a Bíblia 40 vezes, eu já li a Bíblia 20 vezes. A Bíblia toda, quando é dito assim, é de Gênesis a Apocalipse. E dentro do sistema religioso, isso talvez se torne algum mérito. Alguém virar para falar assim: olha, você viu fulano já leu a Bíblia 30 vezes. Pense um pouco de forma religiosa e veja como que isso também aparenta ser uma devoção espiritual. Poxa, ler a Bíblia 30 vezes, 20 vezes, a Bíblia toda. E existe também métodos até de ler a Bíblia o ano todo, já viu? Tem calendário para isso. Olha, você começar em janeiro e terminar em 31 de dezembro. E pessoas fazem esses votos: olha, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Isso pode soar até um aspecto espiritual. Poxa, você terminar dezembro, que é coisa mais espiritual do que terminar dezembro concluindo a carta de Apocalipse do capítulo 21 e fechar com chave de ouro. Mas eu quero dizer que leitura bíblica não espiritualiza. Esse é o primeiro ponto. Só que a ausência de leitura bíblica mostra também uma ausência de vida espiritual. Então há uma coisa a ser compreendida no meio disso. O indivíduo que não lê as Escrituras, evidentemente, tem apresentado ser um indivíduo não inclinado a uma vida espiritual de devoção. Também, de contrapartida, aquele indivíduo que lê a Bíblia não quer dizer que é espiritual. Então, eu quero abordar o motivo e a motivação que nós temos que examinar as Escrituras. E que aí é examinar. Quando nós olhamos por esse aspecto, é examinar. Eu quero introduzir o texto aqui que eu iniciei, que é 1 Coríntios capítulo de número 15. O verso 3 e 4, e que é até o título do projeto de nossa evangelização. 1 Coríntios capítulo de número 15, o verso de número 3 e 4.
diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo o que? As Escrituras. O apóstolo Paulo define aqui que a obra e o ministério do Senhor Jesus Cristo precisava ser, esse termo segundo as Escrituras é de acordo, conforme as Escrituras. Basicamente, as Escrituras é o trilho da locomotiva do cumprimento de todo o ministério de Cristo. Tudo que ele fez, tudo que ele agiu, tudo que ele operou, era de acordo com as Escrituras. As Escrituras, em um outro momento, não tem nome de Escritura. Em outro momento você vai ver as Escrituras sendo chamadas de forma objetiva de vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele diz que veio cumprir a vontade do seu Pai. E agora Paulo em Coríntios está dizendo, ele morreu e ressuscitou exatamente de acordo às Escrituras. Logo, as Escrituras revelam a vontade do Pai. Então, de forma objetiva, o que é as Escrituras? O que nós temos nas mãos? Nós temos a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é o nome grego dado para o conjunto das Escrituras. Bíblia significa conjunto de livros, é a conjunção de livros, e isto é a Bíblia. Dentro desse conjunto de livros, nós temos as Escrituras, é o complexo das Escrituras, e que no decorrer do tempo, as religiões, principalmente as religiões cristãs, começam a fazer dela, em vez de uma palavra espiritual, torna ela uma palavra espiritualista. E o que isso significa? Significa que elas são incapazes de entender a perspectiva espiritual, mas por serem religiosos, fazem uso dessa palavra de forma espiritualista. Um exemplo, Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta é uma verdade espiritual, porém utilizada de forma espiritualista. E dentro do contexto religioso atual, voltado muito ao efeito psicológico das coisas, a ação positivista, Sabe o que é a ação positivista? É quando você pensa positivamente para as coisas dar certo. Já viu? Se você disser alguma coisa para alguém assim, que é espiritualista positivista, não, esse negócio não está dando certo. Que isso, irmão? Repreende isso, vai dar certo sim. Mesmo que esteja dando errado, você tem que dizer que está dando certo. Mas aí é mentira, porque está dando errado. Mas não, você tem que profetizar correto, você tem que profetizar que vai dar certo. Esse é o pensamento positivista. E há o uso das Escrituras pelo viés espiritualista, positivista, que é o seguinte: a pessoa quer vencer algum desafio, ela vai citar as Escrituras, em Filipenses 4,13, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E depois, com a ascensão da teologia da prosperidade, Filipenses 4,13 se tornou o jargão das conquistas. Quem quer ser um vencedor, quem quer conquistar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero o emprego dos sonhos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero fazer a viagem da minha vida, eu posso. Profetiza, porque você pode todas as coisas. Isto é a visão espiritualista. A visão e a percepção espiritual do texto está ligada ao próprio conjunto do que está escrito. É quando Paulo vai dizer, da vida dele está tão entregue a Cristo, que ele vai citar o versículo 11 e 12, dizendo: eu sei passar fome, sei ter abastança, sei passar necessidade.
aí ele olha diante do efeito da cruz de Cristo na vida dele e da insignificância da adversidade e até mesmo a insignificância da prosperidade, ele diz: tanto a prosperidade como a necessidade é insignificante, e eu posso estar nessas condições porque o Senhor, pela obra da sua salvação, me fortaleceu a isso. Veja a diferença de uma visão espiritualista para uma visão espiritual. Então, o que nós vemos e presenciamos nos nossos dias? Talvez você presenciou isso várias vezes: as pregações espiritualistas e não espirituais. As pregações espiritualistas, elas vêm com textos isolados, pré-intencionada a provocar uma motivação ou uma emoção dentro de uma circunstância descontextualizada. Inúmeras vezes você vai ver as pessoas querem pregar sobre triunfos, né? Pegam trechos da vida de Davi e Golias, né? Quem nunca ouviu pregações espiritualistas acerca de Davi e Golias? Nós temos um incircunciso diante de Davi. Ele impulsiona o exército, dizendo: olha, vocês vão deixar esse incircunciso? Eles tentam colocar a armadura em Davi pequeno, insignificante, novo, pega lá 5 pedras, ele coloca lá na funda e milagrosamente, ou pela sua grande técnica, ele acerta o coco do gigante Golias, ele cai, e com a espada ele faz o quê? Corta a cabeça. Aí você vê a pregação espiritualista: você vai derrubar os seus gigantes. Eu já vi até gigante de isopor para ser derrubado na campanha. Essa é a visão espiritualista. Lance a pedra na testa desse gigante. Não é assim? Inúmeras coisas. Por que você acha que é muito comum dentro das visões espiritualistas você receber pedra, espadinha, sal? Por quê? Porque a visão espiritualista, ela quer pegar uma verdade e tentar jogar um factoide dentro daquilo. E qual seria a interpretação mais correta para o contexto de Davi? Eu vou te dar um versículo, um único versículo, e que ele reproduz uma fala do Senhor Jesus Cristo, que vai te dar norte para sair da visão espiritualista para a visão espiritual. João 5,39. João 5,39, alguém leia para mim. Pode ler bem alto alguém. Está vendo? Olha o que o Senhor Jesus diz: examine, porque nela vocês sabem que tem vida. E ela está testificando exclusivamente de quem? De Cristo. Então, do que as Escrituras, toda a estrutura da Escritura está falando? De quem? De Cristo, ponto. Isso aqui é o norte. Porque quando um pregador ou um preletor espiritualista e não espiritual vai pregar, ele não está preocupado na revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas em algum tipo de revelação que vá mobilizar aquele indivíduo emocionalmente, ou que vá fazer algum tipo de indução no aspecto intelectual ou de pensamento daquele indivíduo. Mas as Escrituras, ela tem a objetividade de revelar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a pregação de Davi jogando a pedra é você derrubar os gigantes, né? Talvez você se acha pequeno, mas você vai destruir os seus inimigos. Fazem até inimizades, né? Talvez o teu inimigo está aí do teu lado. Aí você olha logo para o irmão que está do seu lado, e ainda mais se ele for maior do que você fala: esse aí é o Golias.
Sempre nessa visão. E qual que é a visão mais bíblica e direta? Se as Escrituras testificam de Cristo, e se Davi, sendo salmista, inúmeras vezes salmodiou falando na primeira pessoa, como se fosse o próprio Cristo, de uma forma profética, falando exclusivamente de quem ele revelaria, e que Davi é, de uma certa forma, sombra de Cristo. Então o que nós temos? Nós temos esse pequeno Davi, tipificando o Senhor Jesus Cristo, Golias, que é aquele que estava oprimindo e vencendo todos aqueles, o poder do pecado, e a pedra que é lançada é a sua própria pessoa, Jesus Cristo, como uma pedra fundamental, destruindo o poder do pecado e da morte. E a primeira coisa que acontece quando Golias cai, Davi pega a espada e corta a cabeça. Por quê? Ele está querendo dizer, só Jesus é o nosso cabeça. Você tira a visão espiritualista e revela a visão espiritual. Viria alguém que queria vencer aquele que estava vencendo o povo de Deus, aquele que venceria o pecado, e ele destrói o poder do pecado. Então você vai ter sempre em torno das Escrituras este efeito espiritual, né? Todo mundo quer alcançar Canaã, terra prometida, cachos de uvas grandes, né? Tendo carregado de 4, 5 pessoas, e também é utilizado nesse sentido, né? Para que você vai pegar cachos de uvas que 4, 5 pessoas têm que carregar, e o povo dá pulo, e glória a Deus, e aleluia. Mas interessante que você vai na venda, você compra aquela uvinha desse tamanho, ela continua sendo a uva pequena, né? E tem as linguagens espirituais para as coisas. Outra linguagem espiritualista que não é espiritual, quando as Escrituras dizem que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos, esse é o argumento que as pessoas usam na frustração de não alcançar as suas coisas. Às vezes ela paga um preço para alguma coisa, não é assim? Ela diz que pagou o preço lá, 21 dias de não sei o que, para ganhar a vitória. Chegou no final dos 21 dias, cadê a vitória? Nada. Aí ela, mas 1000 anos, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ou seja, é a forma de eu pegar a palavra espiritual, espiritualizar a minha consciência, para poder me confortar no fato de eu não ter alcançado. O fato de eu ter não alcançado alguma coisa por algum aspecto que eu tenha feito, primeiro, que não é pelo preço que eu pago, mas pelo preço que foi pago na cruz, e toda a graça de Cristo chega a nós como um favor, e não como uma compra. Fiz isso e Deus vai me dar aquilo. Não é, a graça é um favor que nós não merecemos. E o que quer dizer quando as Escrituras dizem que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos? Quer dizer que Deus é atemporal, Ele está diante dele, tudo está cumprido, Ele não está esperando as coisas cumprir. Há mais de 1000 ou 2000 ou 1 milhão de anos atrás, tudo está diante dele concretizado, porque para Ele não tem tempo. Deus não está sujeito ao tempo, eu estou sujeito ao tempo, Ele não. É isso que a Escritura está dizendo. E não está falando acerca de algo que eu vou receber em algum tempo, porque Deus tem uma data marcada. Olha o que aconteceu uma vez comigo. Eu contei isso aqui uma vez. Eu era de uma igreja pentecostal bem pequena, assim que eu me converti, e lá tinha um profeta, que como toda igreja pentecostal tem indúzias, né? Tem até rodízio dele. E nesse dia ele pegou o senhor que estava lá na igreja lá, e profetizou que ele ia para a África, e que ele ia ganhar as nações, e que ele ia, e disse assim no final: olha homem, olha como é que Deus fala, olha, homem, prepara a sua mala. Sabe o que ele fez? Preparou a mala. Essa semana, não, esse ano. Aí passou aquele ano, o outro ano, um belo dia, o irmão perdeu a paciência e chegou perto do irmão: você falou que era naqueles dias lá que eu ia para a África, já estou com a mala pronto. A resposta do irmão foi uma resposta bíblica. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Está vendo? Satanás faz o mau uso da palavra de Deus lá no Éden, dizendo: olha, não foi bem assim que ele disse. Quando chega
lá no deserto, aonde Cristo, o Senhor Jesus, que é a palavra viva, o Senhor Jesus não era o portador da palavra, ele é o verbo, a palavra de Deus. E olha a ousadia de Satanás. Ele vira para a própria palavra de Deus e começa a citar para ele a palavra de Deus. Faça isso, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem. Está vendo que ele começou a fazer uma interpretação não espiritual das Escrituras, mas espiritualista, e o propósito espiritualista só produz uma coisa: alimenta os interesses carnais. Talvez você ache que interesse carnal seja pornografia. Talvez você ache que interesse carnal seja, quando as pessoas pensam normalmente em interesse carnal, ele já está pensando em alguma coisa envolvida com sexo. Mas existe um aspecto do interesse carnal que tem um nome, chama religiosidade, isto é, do interesse da carne. E aonde aplica o interesse da carne? É em ser reconhecido como santo, como bom, como justo. Olha a evidência da carnalidade que o Senhor Jesus vira para os seus discípulos em Mateus e disse: olha, se você for orar, entra para o seu aposento, não fica que nem os hipócritas que ficam nas esquinas para serem vistos. Se você for fazer algum bem para alguma pessoa, não fica aí espalhando para todo mundo. Se você for jejuar, não fica fazendo cara de piedoso, de quebrantado, não, fica com a cara de gente normal. Veja como o Senhor Jesus trata. Aí só que ele fala assim: esses que fazem isso, que ficam nas esquinas orando, eles já receberam a recompensa que eles queriam. E qual que era a recompensa? Serem vistos pelos homens. Isto é carnal. O que você mais tem dentro da chamada igreja evangélica é carnalidade. E são pessoas que não são adúlteras, no sentido de ficar procurando outras mulheres. Não são pessoas que ficam dado a contar historinhas mentirosas. Você olha e tem até um aspecto decente dentro da sociedade. Porém, ele faz uso da carnalidade naquilo que os próprios fariseus faziam, que é alimentar a sua carne no sentido de seu ego ser preenchido dentro do seu contexto. Por exemplo, um assassino, um matador, um traficante, um cara que mata, você acha que o ego dele é preenchido com o quê? Quando todo mundo tem medo dele: nossa, você viu, fulano já matou 30, não é assim? Ele vai ficar. Quando alguém é extremamente violento com alguma outra pessoa, ou com sua esposa, o ego dele é preenchido com o medo daquela outra pessoa, não é assim? A pessoa que ela quer ser reconhecida pelo seu intelecto, ela estuda, ela busca algumas coisas, mas ela quer o reconhecimento. Quando que o ego dela é preenchido? É quando alguém fala assim: nó, como que você é estudioso, nó, como você é inteligente. O ego dele não foi preenchido? Aí esta pessoa agora, ela é evangélica, e dentro do contexto evangélico, existem as coisas que são inaltecíveis, ou que elege aquela pessoa como bem vista. E dentro do contexto religioso, talvez, ele diz assim: olha, fulano está 21 dias só comendo alface. Aí ele quer ser visto pelos homens. O jejum dele, fulano de tal, você viu? Está passando 21 dias no monte. 21 dias no monte. Eu lembro que um dia eu fui pregar numa denominação, e logo depois que eu preguei, um dos ministros da igreja falou assim: irmãos, eu preciso dar um aviso. Pediu o pastor e veio dar um aviso aqui. Eu quero dar um aviso, irmão, quero que os irmãos entrem em speed de oração, porque a partir de hoje eu estou indo ficar 7 dias no monte, para que Deus derrame a unção sobre a minha vida e sobre a vida da igreja. Aparentemente parece que foi tão modesto, né? Olha, orar por mim. Mas se você estivesse dentro do contexto do que eu vi, você ia ver um homem que estava doido para explodir para todo mundo, que está indo passar 7 dias no monte, e que isso ia ser tremendo. Ele ia ser conhecido como o irmãozinho que estava descendo no sábado ou no domingo lá, ter ficado 7 dias no monte, a pão e água. Isto é enaltecedor. Então
do ego desse indivíduo. Então, isto é carnalidade. Então, o mau uso das Escrituras vem exatamente disso, daquilo que a gente já leu sobre nutrir o próprio ventre e tal. Então, existe a objetividade do que é o fundamento das Escrituras. E por que nenhum pregador ou doutrinador, ninguém pode olhar para as Escrituras de forma espiritualista, mas exclusivamente de forma espiritual. A forma espiritualista enaltece o homem, faz as pessoas se sentirem elevadas. A forma espiritual quebranta o homem, faz ele reconhecer que é pecador. A forma espiritualista faz ele achar que é digno de Deus e digno do céu, e que Deus vai mover céus e terras para operar a favor dele. A forma espiritual faz ele entender que realmente merecia o inferno, que não é digno de absolutamente nada, e toda obra que operar sobre ele, proveniente de Deus, é uma graça imerecível. A forma espiritualista faz ele olhar para as Escrituras de forma muito exclusiva. Já viu? As pessoas usam as Escrituras de forma muito exclusiva. Lê isso, leu, agora toma posse para você. É como se aquilo saltasse aqui, eu pegava, não, isso aqui é meu. É como se fosse algo, uma mensagem exclusivista. E eu não vou muito além. Nós temos muitas canções, e a longo prazo eu tenho observado isso, como até boas canções levam algum argumento exclusivista. Sempre assim alguma coisa como eu, sabe, nunca é o nós, sempre é o eu. Eu estou aqui para te buscar. Por que não nós estamos aqui para te buscar? Eu estou aqui para te adorar. Por que não nós estamos aqui para te adorar? Por que necessariamente a minha canção, mesmo que ela seja coletiva, ela tem que ter um discurso individual? Por que ela também não carrega o discurso coletivo? Também a interpretação espiritualista. É como se eu estivesse falando coisas para as pessoas, mas para cada um pegar uma coisinha. E não funciona assim. O Senhor Jesus, quando Ele ensina a doutrina do Evangelho para os seus discípulos, Ele ensinou a todos os seus discípulos. E não foi para que alguém apurasse alguma coisa e tivesse uma vida melhor do que o outro, porque este apurou alguma coisa. Então, a visão espiritual das Escrituras. A primeira coisa, aquilo que já temos fortalecido aqui, mas eu quero fortalecer com vocês mais uma vez, que está em 1 Timóteo, a 2 Timóteo, capítulo de número 3. Segundo Timóteo, capítulo de número 3, o verso 16: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Veja que a intenção das Escrituras, dentro do corpo da igreja, que ela é divinamente o quê? Inspirada. Deus é Espírito, sim ou não? Então toda a Escritura é espiritual, e por ser espiritual, ela tem motivações espirituais. Ela sendo divinamente inspirada, ela tem proveito para a primeira coisa, ensinar. Redarguir é tornar reto, corrigir é apagar o erro, instruir em justiça é orientar naquilo que é justo. A finalidade, no verso 17, para que o homem de Deus seja o quê? Seja o quê? Perfeito. E o que isso significa, ser perfeito? É aquilo que está lá em Efésios 4, a partir do verso 11 e 12, que é que todos cheguem à estatura e medida de varão perfeito. A medida de quem? De Cristo. Então as Escrituras espiritual me leva a ser perfeito como Cristo. A mensagem bíblica espiritualista me leva a ser perfeito aos meus olhos. Aos meus olhos. Porque talvez, da forma que esse indivíduo usar
para apresentar o texto, assim como Satanás apresentou a Jesus Cristo lá no deserto: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, lá embaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem. Eu vou te perguntar, Satanás mentiu no que estava escrito? Isso está escrito, sim ou não? Está escrito. Mas o próprio Senhor Jesus, Ele nos dá a regra da interpretação. Aí Ele vai dizer assim: olha, a prova de que isso que você está dizendo não é o que você está dizendo, porque o mesmo Deus que disse isso, diz assim: não tentarás o Senhor. Você viu que Ele deu a prova do que está escrito, não era aquela interpretação? Porque existia alguma coisa que contradizia aquela interpretação. A teologia da prosperidade, que é uma teologia espiritualista, que quer fazer você se sentir mais próximo de Deus porque você teve aquisições. Olha que coisa! Então quer dizer que quanto mais você consegue adquirir bens, patrimônios e se dar bem, é a percepção que todos ao seu redor vai ter de que você está perto de Deus. Só que no íntimo, o indivíduo não passa a avaliar mais que ele não é uma pessoa sincera, ela não é uma pessoa honesta, ela não é uma pessoa humilde, vários outros aspectos que teria que defini-lo como cristão, mas agora ele está definido como um ser espiritual pelo que adquiriu. E por quê? Porque esse indivíduo que o ensinou, e eu falo isso sem medo de errar, e não é por arrogância, esse indivíduo que o instruiu tomado pelo espírito da serpente, a uma má interpretação, e a fazer aquele indivíduo precipitar de qualquer lugar, né, de forma, aqui eu estou conjecturando, precipitar na perspectiva de que Deus vai dar ordem a anjos sobre ele. O mau ensino, que fez ele achar estas coisas. Então a palavra de Deus, ela tem um objetivo de que é nos instruir, nos tornar pessoas que são ensináveis, que são retas, corrigidas, que conhecem bem a justiça, e que, como diz o verso 17 aqui de 2 Timóteo 3, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E o que é toda boa obra? O que seria essa toda boa obra? Como entender essa toda boa obra? Como não relativizar essa toda boa obra? A toda boa obra, instruído a toda boa obra, quem é que fez a obra boa para nós? Quem? Cristo. As Escrituras dizem em Romanos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ser instruído para toda boa obra é ser instruído em toda a vontade de Deus. Agora observe que a visão espiritualista do discurso isolado do texto faz você sentir agradável a si mesmo. A pessoa começa a dizer assim: Deus tem um chamado na sua vida. Aí as pessoas: opa, Deus te chamou como profeta desta geração. Eu já vi profeta dessa geração nascer assim, ó. Deus vai te usar para mudar as nações. Eu já vi em congresso essas palavras proféticas. Deus vai mudar as nações através da sua vida. Deus te trouxe aqui porque Ele vai agora hoje derramar uma unção, que você vai sair daqui e vai mudar esta nação. É interessante que isso funciona que nem a bateria do meu celular. Sabe como é que funciona a bateria do meu celular? Hoje ele quebrou, tadinho, mas era o seguinte: ele tem uma bateria que era um trabuco desse tamanho, e eu colocava na tomada e olhava lá o desenho, depois de algum tempo lá, e estava, sabe, cheio, preenchido, bonito. Só que ele estava com um probleminha, que na hora que eu tirava ele da tomada, a primeira ligação, acabava, mas ele já estava, eu deixei lá 2 horas, aí tinha dia que eu deixava de um dia para o outro, não durava meio-dia. Basicamente, esses tons espiritualistas preenchem bateria viciada.
Ou quem nunca saiu, ou talvez você que já foi no encontro de 3 dias, não saiu de lá tremendo? Foi ou não foi? Falava em língua estranha até escovando o dente. Não é assim? Atendia o telefone em língua estranha. Mas os dias foi passando, aquela carga foi diminuindo, ela foi diminuindo. Daqui a pouco estava 3%. Depois vamos para um congresso, o congresso das águas, do mover das águas, do mover dos ventos, do céu que desce, de alguma coisa, e vamos, pumba. Aí o que faz a bateria viciada? Porque tem a mensagem espiritualista, aquela conduzida para te fazer tal alguma motivação para você, opa, dar uma levantada. É aquela que Deus te escolheu como profeta, Deus vai te separar para isso, hoje Deus vai derrubar os gigantes, hoje Deus vai fazer aquilo e tapar no púlpito e tudo acontece. Mas a bateria viciada abaixa. O que o Evangelho faz? Ele muda a bateria. É uma carga simples e objetiva. Dentro desse sistema, nós temos que colocar o nosso celular num reator, naqueles que fica lá no poste, sabe, com 3.000 volts para segurar um dia. No Evangelho, 15 volts, constante, bateria cheia. Quando o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, escondi tua palavra em meu coração, tudo isso no mesmo salmo. Ele está falando desta palavra agora sendo revelada à minha consciência, em que eu estou preenchido por ela, como o próprio Tiago diz, para ser enxertado pela palavra, a palavra como enxerto. Então, talvez, muitos que ouvem o Evangelho também são muito motivados pela pregação eloquente. O que é a pregação eloquente? É tudo aquilo que eu não estou fazendo aqui hoje. E ainda que em alguns momentos eu possa pregar eloquentemente, com as minhas veias quase estourando, mas pessoas que são conduzidas a serem movidos por uma argumentação eufórica, para se sentirem alguma coisa, uma palavra distorcida. Eu quero que você só perceba uma única coisa. Você vai sempre ouvir, dentro desse sistema religioso, falando sobre Davi, falando sobre Naamã, falando sobre Arca, falando sobre tudo que você ouve, sempre nesse objetivo exclusivamente motivacional espiritualista. Você já reparou que nós aqui congregados fazemos o maior uso do Novo Testamento, e todo o nosso uso da Antiga Aliança é baseado numa transição que nós fazemos pelo texto do Novo Testamento? Ou seja, se eu for ler algum texto lá de Gênesis, eu vou concluir em alguma coisa no Novo Testamento. Já observou isso? Se eu pegar alguma coisa dos Salmos, eu vou pegar e nós vamos conduzir e chegar em algum texto dos Evangelhos ou de alguma carta. E por que isso? Porque as Escrituras dizem que nós temos que estar firmados na doutrina dos apóstolos. Então, quando você vê, é muito fácil você definir uma pregação espiritualista. Ela não inclina para a revelação do Senhor Jesus Cristo e tampouco utiliza da doutrina apostólica para interpretar o contexto das coisas que estavam escritas na Antiga Aliança. É por isso que dentro da igreja evangélica se faz uso de Malaquias 3:10 e todo mundo acha normal. Que alguns vão ter intelecto, vão saber o que está escrito, agora eu sei o que isso quer dizer. Eu já ouvi isso, não, eu não sabia o que isso quer dizer, agora eu sei o que isso quer dizer. A pessoa agora, ela
completou isso de uma forma intelectual. Agora ela absorveu isso de uma forma argumentativa. Ele tem um bom argumento, ele formou um argumento sobre isso. Porém, lembra do que eu disse lá no começo? Você consegue definir uma vida cristã, não dos outros, a sua. Você consegue definir uma vida cristã pela sua falta de relação com as Escrituras, mas você não define a sua vida cristã porque você lê a Bíblia. Você precisa buscar, ao examinar as Escrituras, a compreensão da revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e com isso ser convencido de pecado, justiça, juízo, condução de vida espiritual, aperfeiçoamento, que nem nós lemos em Timóteo, ser corrigido, redarguido, alinhado, para se tornar uma pessoa conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho observado, eu conversando e apurando, eu tenho visto que durante muito tempo, eu tenho pensado que existem pessoas que estão fazendo disso de um uso intelectual. Eu não sabia o que esse texto significava, agora eu sei. Você acredita, irmãos, que eu já fui solicitado várias vezes por WhatsApp, por visita, por pessoas que estavam querendo aprender a Bíblia para pregar. Olha, eu vou sentar, vou olhar, então é isso, vou pregar isso. Eu digo, mas o que isso significa? O que isso representa? Qual é o fundamento disso? Assim, talvez você possa estar numa situação dessa e precisa ser cauteloso para entender exatamente sobre isso, sobre o que essa palavra vai produzir em mim uma margem intelectual para saber que, aquilo que ele dizia não é aquilo, é isso, é só isso. Vai te dar um afago intelectual interpretativo, ou ela vai te mobilizar, te conduzir a ser corrigido, como o próprio texto está dizendo aqui, olha, a ser corrigido, ensinado, redarguido e instruído em justiça. A você, ou a nós aqui, qual é a finalidade disso? Então é exatamente isso que eu quero que você pense. Nós temos a visão espiritualista das Escrituras, mal interpretada, em que são textos fora de contexto, provocando no grupo uma motivação errada, mas você também precisa ficar cauteloso para que você não faça uso da instrução correta das Escrituras, ou uma motivação intelectual dando para você um outro parâmetro religioso de vida, e não vivencial, em que você vai até, como eu já vi pessoas defendendo, não, agora é isso, o Evangelho é aquilo, olha, eu já testemunhei de pessoas, não, agora eu encontrei a verdade e tal. Onde é que eles estão? Perdidos. Eu digo, que verdade é essa que você encontrou? Graças a Deus que eu não me sinto frustrado, porque eu poderia sentir frustrado, poxa, eu falei tanta verdade para esse indivíduo, agora ele se perdeu. Não foi eu que o perdi, ele que se perdeu. O Senhor Jesus perdeu também pessoas que o ouviam. Eu sou infinitamente inferior a ele, provavelmente eu vou perder muito mais pessoas do que o Senhor Jesus perdeu em João capítulo de número 6, em que inúmeros de seus discípulos o deixou. Agora, pensa que há esse sentimento e que você precisa ter esse cuidado. Eu tenho aprendido o Evangelho, eu tenho entendido mais as Escrituras, ótimo. E eu já presenciando a empolgação das pessoas, não, agora eu conheci a verdade, e aí, começa os jargões, as frases feitas, porque lá na religião é assim, porque lá não sei na onde é assim. Nós não, nós estamos aqui na palavra, e esses indivíduos estão com a bateria viciada e já não tem mais ele tem aquele mesmo impulso que ele tinha talvez no congresso, na conferência, nos encontros, em que aquilo perpetuou por um tempo e depois, cadê? Esse indivíduo passa a se tornar alguém que depõe contra a verdade diante daqueles que não conheceram a verdade. Então é tão verdade, cadê fulano que falou que achou a verdade? Verdade é essa que agora está que nem um Chaves congelado,
que não torna uma pessoa extremamente reproduzindo aquilo que aprendeu. Se você conviver com ele, você não vai ver isso. Veja a cautela, olha a preocupação que eu tenho. Eu poderia estar aqui hoje falando assim: você é menina dos olhos de Deus, Deus te escolheu, Deus do ventre, e que nós vamos ganhar esse Parque São João para Jesus, esse Contagem. Diabo vai sair correndo, pega as suas coisas e sai daqui, porque agora nós estamos no poder. Não, falei igualzinho, né? Ou eu posso dizer para você: tome um profundo cuidado em você simplesmente achar que tem aprendido a coisa certa, não vivenciando a coisa certa. Se o evangelho verdadeiro alcançou você e te conscientizou, ele te fará uma pessoa muito mais misericordiosa, te fará uma pessoa muito mais humilde, te fará uma pessoa muito mais obediente. A sua vida de oração terá muito mais sentido. Você não vai fazer leitura dinâmica da Bíblia, porque você não tem que prestar a ninguém alguma conta orgulhosa de que eu li a Bíblia este ano. Você irá examinar as Escrituras, porque a verdade do Evangelho entrou na sua consciência. E você agora está sabendo o que é e como é, e vai observar isso. É disso. Então, eu estou aqui com muito cuidado e muito amor a vocês. Repudiem toda a religiosidade que vocês viveram, mas não amem nenhuma nova religiosidade. Amem as Escrituras, a palavra de Deus, sejam pessoas espirituais, que leem, entendem. Eu vou definir para você aqui uma pessoa espiritual com um texto. Mateus capítulo de Lucas capítulo de número 6. Verso de número 47. Qualquer um que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei ao que é semelhante. É semelhante ao homem que fez o quê? A casa sobre a rocha, cavou e abriu bem fundo, e pôs alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Lá em Mateus vai dizer, 7,24, o mesmo texto vai dizer: aquele que ouve essas palavras e as pratica. Sabe o que vai diferenciar você de qualquer religioso evangélico da face da terra? Não é o fato de que você ouviu a verdade, é o fato que você ouve e pratica a verdade. É por isso que a centralidade das coisas que eu digo é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força, e o próximo. Se isso não for produzido a você, você pode ter ouvido o evangelho da verdade, mas pode não estar na verdade. E se o evangelho chegar em você, você vai ser uma pessoa caridosa, amorosa, misericordiosa, cuidadosa com o seu próximo. Você vai ter mansidão para instruir em justiça aqueles que te resistem, assim como está em Timóteo. Você será uma pessoa extremamente cautelosa e, sobretudo, vivendo a palavra.